Boas tardes, boas noites. Dando continuidade na nossa reunião sobre o conceito de pensamento, estamos nos valendo por enquanto do livro Mecanismos da Mediunidade, e na semana passada nós falamos sobre o gerador mediúnico. Gerador mediúnico, em síntese, o que Emmanuel coloca é que, existindo o espírito que pretende se manifestar e o médium que está à disposição para receber uma mensagem, existe entre esses dois uma diferença de potencial, a vontade de passar e a vontade de receber, tal qual se fosse uma pilha, uma pilhinha de lanterna. Na pilhinha de lanterna há um polo positivo e há um polo negativo. No polo negativo há excesso de elétrons, no polo positivo há falta de elétrons. Da mesma forma, o gerador mediúnico, entre aspas, seria o médium com cargas, vamos convencionar, positivas, e o espírito comunicante com cargas negativas. Vocês já vão entender por que eu dei sinais desta forma para as partes. Assim como uma pilha de lanterna, se eu compro lá na loja, eu tiro ela da embalagem, então existe essa diferença entre os dois polos, mas não está havendo transmissão nenhuma. Essa polaridade, ela aconteceu porque internamente a pilha fez reações químicas e separou essas cargas elétricas. Então há uma diferença entre os polos, uma diferença de potencial. Da mesma maneira, existe o médium e o espírito comunicante. Há uma diferença de potencial. Mas não está passando nada ainda. Não está passando nada. Existem apenas pretensões, potencialidades, possibilidades. Aí, como na pilha, a gente, para perceber que ela está carregada, eu devo colocar, por exemplo, um fio ligando um polo ao outro, e no meio do fio eu ponho uma lâmpada. Quando eu ponho esse fio, eu estabeleço a comunicação entre os dois pontos. E aí acende a lâmpada. É a hora que começa a passar a corrente. E ela vai passar enquanto houver diferença de potencial. A hora que a pilha descarregar, ou seja, todos os elétrons em excesso foram para o polo em que faltam elétrons, para a corrente elétrica. Da mesma forma, o gerador mediúnico. O espírito e o médium apresentam inicialmente uma diferença de potenciais, de possibilidades. Através do pensamento é que se estabelece a corrente mediúnica. O pensamento é quem liga, e aí começa a corrente mediúnica, começa a passar o que um espírito comunicante quer falar, se comunicar, trazer, e o médium está à disposição para receber. Estabeleceu esse pensamento, está passando a corrente, só que, uma vez terminada a passagem daquela comunicação única, cessa a corrente. Então, para que haja continuidade na comunicação, porque a comunicação pode ser uma única palavra, né? Para que haja continuidade, tem que haver a manutenção da diferença de potencial. E como é que tem que ser isso? Através da vontade do espírito em continuar comunicando e do médium em continuar recebendo a comunicação. Enquanto houver esta manutenção da diferença de potencial, haverá o pensamento para permitir essa troca de
possibilidades. É o que foi lido na última vez. Eu vou ler só o último parágrafo para que a gente recorde. Se quisermos sustentar o continuismo de semelhante conjugação, é imprescindível conservar entre os dois um gerador de força, que na questão em análise é o pensamento constante de aceitação ou adesão da personalidade mediúnica, através do qual se evidencie incessante o fluxo de energias conjugadas entre um e outro, porquanto a corrente de forças mentais destinadas à produção desse ou daquele fenômeno ou serviço circulará no condutor mediúnico em razão do campo de energias mento-eletromagnéticas existente entre a entidade comunicante e a individualidade do médium. Então, acho que esse parágrafo, apesar de extenso, deu para a gente clarear um pouquinho. Enquanto, através do pensamento, ambos, espírito e médium, manterem essa vontade, cada um da sua parte, será mantida a comunicação. A isso, essa manutenção da vontade é que se chama gerador mediúnico. Acontece que a mediunidade, ela é a forma, como a gente acabou de perceber, de influenciação dos espíritos sobre os encarnados. E essa mediunidade, ela se exerce, principalmente na forma intuitiva, o dia inteiro sobre todas as pessoas. Tanto que no Livro dos Espíritos enfatiza bem que a influência dos espíritos sobre os encarnados é maior do que nós imaginamos. Né? Nós não temos ideia disso. Então, mesmo na vida comum, mesmo nas ações ordinárias, ordinárias no sentido de ordem, né? No nosso dia a dia, estamos pensando, óbvio, não paramos de pensar. E automaticamente, mecanicamente, nós estamos estabelecendo ligações entre nós e o espírito que tem um pensamento semelhante a esse que estamos cultivando. Logo, essa corrente mediúnica, ela é o dia inteiro alternando, inclusive, em função do assunto, do tema, do conteúdo que estamos pensando. Por isso, quando se fala em orar e vigiar, o vigiar do pensamento, ele é muito mais intenso, porque para frações de segundos em que nós somos estimulados pelos sentidos a pensar outras coisas, estabelecemos ligações com outros espíritos. Então, eu acho que está claro, né? Se estamos indo para um estádio de futebol, é normal que estabeleçamos pensamentos relacionados àquele esporte e, portanto, relações de pensamento e intuições a respeito daquilo. Se entramos num hospital, estamos estimulados pelo ambiente a pensar temas relacionados àquele local, inclusive buscando dentro de nós algo de experiente nesse sentido. E com isso estabelecemos automaticamente ligações com os espíritos naquele mesmo tema. Portanto, a influência do meio está no estímulo que recebemos e, com isso, criamos pensamentos, estabelecemos ligações trazidos pela nossa afinidade interna, identidade interna. É claro que se eu estou no meio de um estádio de futebol, eu posso pensar num hospital. Só que vai exigir um esforço muito grande. Eu, no meio da torcida lá, da Gaviões da Fiel, estar pensando em harmonia de recuperação física para alguém que está num leito. Exige um esforço muito grande. Acontece quando aquilo é para nós de grande valor.
temos um parente que está no hospital, mas ganhamos o ingresso e não queremos perder o jogo. Eu estou no jogo, mas estou com a cabeça lá no hospital. Tirando essas valorações maiores, se levamos a vida de forma sem grandes, sem profundas reflexões, para superarmos a influenciação do meio, nós temos que exercer um grande esforço. Por isso que devemos selecionar os ambientes que frequentamos. Poucos são aqueles que conseguem entrar num ambiente hostil e manter uma harmonia de pensamentos independente da solicitação. Os próprios espíritos nos livros ensinam que, mesmo, por exemplo, para André Luiz, em algumas passagens, há alguns ambientes em que não é conveniente que ele entre, porque aquilo pode estimular ligações que não há interesse. Então, voltamos à ideia do pensamento. O pensamento é o que nos liga a aquilo que trazemos no coração. Coração aqui no sentido mais amplo de valores, né? Podemos impor esses valores sobre o meio, mas exige uma grande força de vontade, né? A razão se impondo sobre os desejos e até pelos próprios sentimentos. Exige um crescimento espiritual, né? Como diz Kant, na maturidade espiritual de só fazer aquilo que tem vontade, que é a nossa escola diária. Não adianta jogar as coisas na conta dos espíritos, porque o pensamento, se ele é estabelecido entre o médium e o espírito, vocês perceberam que a responsabilidade é mútua. No nosso caso, é maior, porque sou eu quem estabeleço a carga positiva. Eu que estabeleço a carga positiva aí. Eu que posso dizer o que eu quero pensar. A negativa daquele mesmo assunto vai ser consequência do que o médium está pensando. Ficou claro até aqui? Pois bem, e aqui, para complementar esse capítulo, né, o próprio André Luiz, ele começa a tratar a respeito de um tema, o parágrafo imediatamente seguinte, sobre átomos e espíritos, né? Para que a gente possa entender mesmo, né? E também o tema é muito profundo, muito extenso, mesmo no meio espírita, né? Há interpretações em diferentes degraus, porque os conceitos de átomo da matéria, o que os espíritos estabelecem? Uma analogia, né? Analogia, uma comparação. Eles pegam o que a gente vive, o que nós temos aqui. Opa, esse foi mais fácil de aprender, porque eu li, eu fui na escola, assisti televisão, então eu sei o que é átomo. E a partir do que nós aqui na Terra sabemos o que é átomo, eles explicam como é que são os átomos da matéria mental. Acontece que o que nós sabemos aqui de átomo depende muito da experiência de cada um, né? Se eu matei essa aula na escola, se eu assisti a TV, então, né, se eu li o livro, então, até o conceito de átomo aqui, ele é relativo ao que cada um estudou, ao que cada um traz. E por isso que eu falei que mesmo no meio espírita, as interpretações têm diferentes degraus, porque quem interpreta tem maior ou menor conhecimento sobre o que é um átomo, né? Um conceito que está sendo aprimorado pela ciência a cada dia. Eu vou aqui, primeiro, né, colocar qual é um pequeno histórico, talvez até a gente gaste parte ou todo da nossa reunião aqui, para entender isso. E é primordial, não adianta a gente falar, não preciso saber disso. Precisa, mais dia, menos dia, você vai ter que lidar com essa situação, para poder entender
tudo que compõe o universo, a começar do primeiro. Na antiga Grécia, por volta de 500 anos antes de Cristo, existiam, logo no início da filosofia, porque antes da filosofia o que existia era a mitologia. Mitologia eram aquelas historinhas que. Historinhas não, né? Aquelas historinhas lá que os gregos escreviam, né? Sobre as relações entre os deuses e os homens, para justificar valores, né? Valores morais, para tirar dessas histórias, desses mitos, lições que os orientassem para decisões instantâneas. Então, o que é um valor moral? Valor moral é algo que você estabelece como uma bússola para te ajudar a decidir, a usar a razão nas circunstâncias da vida. Então, vamos pegar um exemplo bem jocoso, né? Quando você vai, por exemplo, casar, lá na frente do padre, do pastor, né, não tem do espírita, né, do juiz de paz, enfim, você fala assim: serei fiel até o final da vida, né, mutuamente. Então, o valor fidelidade significa que aquela pessoa que está ao teu lado, você só vai se relacionar afetivamente com ela até que a morte os separe. Isso é um valor moral, né? Naquele instante, obviamente que você não precisaria falar nada sobre isso, porque você, afinal de contas, você está casando, então você quer ficar com a pessoa. Só que esse compromisso é para ser lembrado daqui 10, 15, 20 anos, ou mais, né? Estou dando 20 anos, não é data não, ou mais. Em outras palavras, daqui 20 anos, quando os companheiros já perderam aquela vitalidade plástica, física, os problemas cotidianos estão chovendo. E aí, um deles fala: o que eu estou fazendo da minha vida? Eu vou interromper esse casamento. Vem à mente, ou deveria vir, aquele compromisso de se manter fiel até que a morte os separe. Então, é para decidir no futuro, é um valor moral. Mesmo quando a gente esteja titubeando, ele serve de bússola, né? Ah, mas eu não vou ficar preso a um compromisso que eu fiz há 20, há 30 anos. Aí é um problema seu. Porque antes de perceber que o compromisso é com o outro, né, dentro dele tem um compromisso mais profundo, que é de você com você mesmo. Você é capaz de cumprir a sua palavra? Esse é o maior compromisso. Não é nem com a pessoa, né? Bom, enfim, isso são valores morais para nos ajudar em decisões futuras. Então, a mitologia, através das suas histórias, nos ajudavam a estabelecer valores para que a gente, em comparação com o que já tinha acontecido e as consequências daquela história, eu optasse por uma forma de decidir ao longo da minha vida. Posterior à mitologia, surgiu a filosofia, né? O gosto pelo saber, filo, né? Amor, né? Amor pelo pensamento, pelo saber. Filosofia o conceito é amplo, né? São estabelecer normas de comportamento, né? Pensamentos, e aí se divide em ética e moral. Ética é o resultado final e moral são as regras que nós adotamos para se chegar nessa regra final, nesse resultado final. Então, esses filósofos, a escola primeira de filosofia conhecida de Pitágoras, era uma onda local na Grécia, nessas várias cidades, até distantes entre si, que traziam experiências de outras culturas, outras civilizações, como os hindus, egípcios, nas viagens que esses filósofos faziam. E dois deles, particularmente um, né, era mais intenso nisso, que era o conceito de átomo. Demócrito, esse filósofo, ele dizia o seguinte:
tudo que existe, que é material, que eu percebo pelos sentidos, pela físis, né, é de natureza material e eu vou quebrando, até que eu imagino algo que eu não consiga mais quebrar, que eu não consiga mais dividir da matéria. Esse algo que eu não consigo mais dividir da matéria, então vamos lá, dividir parte é tomo. Tomo, né? Você tem o livro, tomo 1, tomo 2, tomo 3, são partes. A é o prefixo de negação. Então, a tomou, eu não divido mais em partes. Então vai chegar uma hora, mentalmente, que eu vou pensando assim, ó, é um determinado elemento lá que eu não consigo quebrar mais. Então, qual é esse elemento? É o átomo, né? Então, para Demócrito, todos nós somos constituídos. Eu estou falando éramos porque era o que ele pensava, mas ele tinha razão. Imparcial, né? Nós somos constituídos de átomos, nosso corpo inteiro, inclusive com a possibilidade de átomos espirituais, ele colocava, né? Não nesse conceito de espírito, né? Mas átomos que se agregam. Eles não têm espaço vazio entre eles, é preenchido pelos átomos dessa matéria, esses átomos metafísicos, né? E quando morremos, todos esses átomos eles voltam para a Terra e nós desagregamos, nós desmanchamos. Demócrito é o pai do materialismo. O pai não digo, né? Mas um grande materialista. Por quê? Porque para ele tudo é matéria, né? Então, eu estou vivendo aqui, está tudo agregado. A hora que eu morri, todos esses átomos, eles voltaram para o mundo, né? É assim mesmo, né? Só para que a gente tenha algumas noções. Nós comemos, em média, 1 tonelada de comida por ano, entre água, tá, né? Números variados, mas em média, 1 tonelada por ano. Aí, você multiplica isso hoje por 8 bilhões de pessoas. E depois você compara com todos que viveram, somando aos animais. E que tudo agrega e desagrega, tudo agrega e desagrega, tudo agrega e desagrega. Então, só para que a gente reflita durante essa semana, nós estamos nos alimentando de restos de muitos, inclusive nós, que já passou por aqui, porque os átomos são os mesmos. Na Terra não entra nem sai matéria desta natureza. Entra luz, sai calor, mas não saem os átomos, são sempre os mesmos. Dentro desse conceito, né, de que a matéria é constante e tudo acontece aqui, que se estabeleceu essa grande teoria que enfrenta o espiritualismo, que é o materialismo. Tudo bem, estoura o nosso tempo, infelizmente, na semana que vem nós começamos a partir daqui. Prazer em revê-los. Deus de infinito amor e bondade, Jesus, mestre amigo, esteja conosco mais uma vez. Vamos à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. Item 1. O reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que ao romper da manhã saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E feito com os trabalhadores ajustes de 1 dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E tendo saído junto da 3ª hora, viu estarem outros na praça, ociosos, e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu, porém, outra vez, junto da hora 6ª e junto da hora 9ª, e fez o mesmo. E junto da 10ª hora, tornou a sair, e achou outros que lá estavam, e disse: Por que estáis vós aqui todo dia ociosos? Responderam-lhe eles:
porque ninguém nos assalariou. Ele lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Porém, lá no fim da tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos últimos e acabando nos primeiros. Tendo chegado, pois, os que foram junto da hora 1/10, recebeu cada um seu dinheiro. E chegando também os que tinham ido primeiro, julgaram que haviam de receber mais. Porém, também estes não receberam mais do que um dinheiro cada um. E ao recebê-lo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes que vieram por último não trabalharam senão 1 hora, e tu os igualaste conosco, que aturamos o peso do dia e da calma. Porém ele, respondendo a um deles, lhe disse: Amigo, eu não te faço agravo. Não convieste tu comigo num dinheiro? Toma o que te pertence e vai-te, que eu de mim quero dar também a este último, tanto quanto a ti. Visto isso, não me é lícito fazer o que quero? Acaso teu olho é mau porque eu sou bom? Assim, serão últimos os primeiros os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mateus capítulo 20, versículos de 1 a 16. Instruções dos Espíritos. Os últimos serão os primeiros. Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Item 2. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas para isso é necessário que se tenha conservado com boa vontade a disposição do senhor que o devia empregar, e que o atraso não seja fruto da sua preguiça ou da sua má vontade. Tem direito ao salário porque desde o alvorecer esperava impacientemente aquele que por fim o chamava ao labor. Era trabalhador e apenas lhe faltava o que fazer. Se tivesse, entretanto, recusado o trabalho a qualquer hora do dia, se tivesse dito: tenham paciência, gosto de descansar, quando soar a última hora pensarei no salário do dia, que me importa esse patrão que não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Nesse caso, meus amigos, não receberia o salário do trabalho, mas o da preguiça. Que dizer então daquele que, em vez de simplesmente esperar, tivesse empregado as suas horas de trabalho para cometer estrepolias? Que tivesse blasfemado contra Deus, vertido o sangue de seus semelhantes, perturbado as famílias, arruinado homens de boa fé, abusado da inocência? Que tivesse, enfim, se lançado a todas as ignomínias da humanidade? O que será dele? Será suficiente dizer à última hora: Senhor, usei mal meu tempo, empregai-me até o fim do dia para que eu faça um pouquinho que seja, da minha tarefa e pagai-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não, porque o Senhor lhe dirá: Não tenho agora nenhum trabalho para ti. Desperdiçaste o teu tempo, esqueceste o que havias aprendido. Não sabes mais trabalhar na minha vinha. Cuida, pois, de aprender de novo, e quando te sentires bem disposto, vem procurar-me e te franquearei as minhas terras, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Bons espíritas, meus bem-amados, todos vós sois trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria o que dissesse: comecei meu trabalho de madrugada e só o terminarei ao escurecer. Todos viestes quando chamados, uns mais cedo, outros mais tarde, para a encarnação, cujos grilhões carregais. Mas há quantos e quantos séculos o Senhor vos chama para a sua vinha, sem que aceitasseis o convite? Eis chegado agora o momento de receber o salário. Empregai bem esta hora que vos resta. Não vos esqueçais de que a vossa existência, por mais longa que vos pareça, não é mais do que um momento muito breve, na imensidade dos tempos que constituem para vós a eternidade. Queridos irmãos, então já nesses 2 primeiros itens desse capítulo, Trabalhadores da Última Hora,
Eis um alerta diretamente feito a nós, que já sabemos que somos herdeiros das nossas próprias ações no passado. Somos agora, como disse aqui esse espírito protetor Constantino, os trabalhadores da última hora. Mas cabe a cada um de nós aproveitar o tempo desse trabalho, dessa semeadura que nos resta, pois já desperdiçamos muito tempo no passado. Verificamos através das provas e expiações que temos que passar nesse mundo, nesse tempo, tudo aquilo que estamos recolhendo agora das plantações anteriores. Graças ao bom Deus ainda, não é olho por olho, dente por dente. Temos as provas e temos as expiações, as reparações que temos que fazer, mas nos é dado a oportunidade de fazer com conhecimento de causa, através do conhecimento dessa doutrina que nos liberta. Vamos à mensagem de Henri Eyne, dada em Paris, 1863, que é o item 3 desse capítulo que estamos vendo. Ele nos diz: Jesus amava a simplicidade dos símbolos. Na sua vigorosa expressão, os trabalhadores da primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as diversas etapas do progresso, continuadas através dos séculos pelos apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos e, por fim, os espíritas. Estes, que vieram por último, foram, entretanto, anunciados e preditos desde o advento do Messias. Receberão, pois, a mesma recompensa. Que digo, receberão uma recompensa maior. Últimos a chegar, os espíritas aproveitam o trabalho intelectual dos seus antecessores, porque o homem deve herdar do homem e porque os trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Muitos dos antigos revivem hoje ou reviverão amanhã para acabar a obra que haviam começado. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo e de um divulgador da fé cristã se encontram entre vós. Ressurgem mais esclarecidos, mais adiantados e já não trabalham mais nos fundamentos, mas na cúpula do edifício. Seu salário será, portanto, proporcional ao mérito da obra. A reencarnação, esse belo dogma, eterniza e precisa a filiação espiritual. O espírito chamado a prestar contas do seu mandato terreno compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Vê e sente que apanhou no ar o pensamento de seus antecessores. Reinicia a luta, amadurecido pela experiência para ainda mais avançar. E todos, trabalhadores da primeira e da última hora, de olhos bem abertos sobre a profundidade da justiça de Deus, não mais se queixam, mas se põem a adorá-lo. Este é um dos verdadeiros sentidos dessa parábola que encerra, como todas as que Jesus dirigiu ao povo, as linhas do futuro e também, através de suas formas e imagens, a revelação dessa magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo, dessa solidariedade que liga todos os seres atuais ao passado e ao futuro. Vejam, queridos companheiros, estamos exatamente na oportunidade reencarnatória de prestar contas do mandato que recebemos, dar continuidade a tarefas interrompidas e não retomadas, como se diz aqui, reparar as situações que causamos devido à nossa inferioridade moral, que já causou muito desvios nas programações anteriores. Então, nesta, pode ser que cada um de nós, colocando a mão na consciência, vamos ver que já, entre aspas, pisamos na bola muitas vezes, mas cada dia que despertamos é um novo dia, é uma nova página em branco para que a gente possa escrever a nossa história de forma a não nos envergonharmos no nosso retorno dessa experiência. Item 4 é a mensagem dada por Erasto em Paris, 1863,
Missão dos Espíritas. Não percebeis desde já a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que tendes fé na sua soberana justiça e que, novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, ides pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos segundo o bom ou mau desempenho de suas missões e a maneira por que suportaram as suas provas terrenas. Deixai de temores, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus, ide pregai a palavra divina. É chegada a hora em que se devem sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades à sua propagação. Ide e pregai, os espíritos elevados estão convosco. Falarei certamente a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra os convida incessantemente ao sacrifício. Pregareis o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, bem sei, mas que importa? É necessário regar com o vosso suor o terreno em que deveis semear, porque ele não frutificará, não produzirá senão sob os esforços incessantes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Sim, vós todos, homens de boa fé, que tendes consciência de vossa inferioridade ao contemplar no infinito dos mundos espaciais. Parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade, ide e aniquilai o culto do bezerro de ouro, que dia a dia mais se expande. Ide que Deus vos conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão, e falareis como nenhum outro orador sabe falar. Ide e pregai que as populações atentas receberão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as ciladas que armarem ao vosso caminho? Somente os lobos caem nas armadilhas dos lobos, pois o pastor saberá defender as suas ovelhas contra os carrascos e imoladores. Ide, homens que sois grande perante Deus e que mais felizes que Tomé, crede sem querer ver e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando nada conseguistes obter por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos guia. Marcha, pois, para a frente, grandiosa falange da fé, e os pesados batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de ti, como as névoas da manhã aos primeiros raios do sol. A fé é a virtude que transporta montanhas, disse Jesus, mas ainda mais pesadas que as maiores montanhas são as jazidas da impureza e de todos os vícios da impureza no coração humano. Parti, pois, cheios de coragem, para remover essas montanhas de iniquidades que as gerações futuras não devem conhecer, senão como pertencentes às idades das lendas, da mesma maneira como só imperfeitamente conheceis os períodos anteriores à civilização pagã. Sim, as revoluções morais e filosóficas vão eclodir em todos os pontos do globo. Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos. Ide, pois, levando a palavra divina aos grandes que a desdenharão, aos sábios que desejarão prová-la, e aos simples e pequeninos que a aceitarão, pois principalmente entre os mártires do trabalho, nesta expiação terrena, encontrareis entusiasmo e fé. Ide, que estes receberão jubilosos, agradecendo e louvando a Deus a consolação divina que lhes oferecerdes, e baixando a fronte, renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Arme-se de decisão e coragem a vossa falange. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra preparada. Arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu, mas cuidado. Entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram da senda. Atentai, pois, no vosso caminho e buscai a verdade. Perguntareis então, se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram,
como reconhecer os que se acham no bom caminho? Responderemos: podereis reconhecê-lo pelo ensino e a prática dos verdadeiros princípios de caridade, pela consolação que distribuem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua abnegação e o seu altruísmo. Podeis reconhecê-los, finalmente, pela vitória dos seus princípios. Porque Deus quer que a sua lei triunfe, e os que a seguem são os escolhidos que vencerão. Os que, porém, falseiam o princípio dessa lei para satisfazerem sua vaidade e sua ambição, esses serão destruídos. E o último item, os obreiros do Senhor. Mensagem do Espírito da Verdade, dada em Paris, 1862. 5. Chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e movido apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenham esperado. Felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, na sua vinha, encontre a obra acabada. Porque a esses o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. Mas infelizes os que, por suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade chegará e eles serão levados no turbilhão. Nessa hora clamarão: graça, graça. Mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça se não tivestes piedade de vossos irmãos, se vos recusastes a lhes estender as mãos e se esmagastes o fraco em vez de o socorrer? Por que pedis graça se procuraste a recompensa nos prazeres da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa, de acordo com a vossa vontade. Nada mais tendes a pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não houverem pedido recompensas na terra. Deus faz, nesse momento, a enumeração dos seus servidores fiéis e já marcou pelo seu dedo os que só têm a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos. Pois é a esses que não recuam diante de sua tarefa, que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Queridos irmãos, somos trabalhadores imperfeitos. Não temos tempo a perder. Não nos percamos em queixas, em lamentações. Busquemos a lucidez, orando e vigiando a cada momento de provas, de expiações, das dores naturais, dessas nossas necessidades, mas que possamos não esquecer que é servindo ao próximo que chegamos até Jesus. E não vamos conseguir servir ao próximo se não buscarmos nos cuidar, nos melhorar, nos aprimorar. Então aproveitemos o nosso Centro Espírita Casa de Fabiano, esse Frei nos abraça, que possamos também abraçá-los e caminharmos juntos através do trabalho para a nossa redenção. Jesus esteja junto ao coração de cada um, companheiros queridos.